Pessoal, a mídia de todo o Brasil discutindo, né, essa crise no Flamengo. Na verdade, eu acho que isso aí, quando não tem futebol, fica procurando, né, de um lado e do outro, né, para tentar. Isso aí nada de crise, pessoal. Isso aí faz parte do futebol. Claro que a gente sabe que no Flamengo uma gota d'água se transforma numa tempestade, né? É apenas uma opinião ali de José Boto, que achava que deveria negociar Pedro, virou num tumulto, virou numa crise, instante se transforma em crise, é crise aqui, crise ali. Para mim, nada disso, né? Flamengo que entra em campo nesse final de semana contra o São Paulo, né? Vai ter a estreia aí de Jorginho, né? Aqui no futebol brasileiro, o cara nunca jogou no Brasil. A expectativa é a melhor possível, né? A expectativa aí do Maracanã está lotado, né? O Maracanã está com aquela torcida apoiando o Mengão. Mas é claro, a mídia vai estar sempre trazendo essas notícias aí de crise no Flamengo, é crise aqui, é crise ali. Vale só lembrar que o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, está classificado nas oitavas da Libertadores, classificado na oitava de Copa do Brasil, e para mim foi o único clube que conseguiu jogar de igual para igual com um europeu no Mundial de Clubes, né? Foi o único que venceu o Chelsea, que pode ser o possível campeão. Então, pessoal, eu acho que não tem nada de crise, né? O Flamengo está no caminho certo. Eu acho que nada que uma vitória, duas vitórias, tire o foco total. Nem a gente espera que Pedro entre nesse jogo, consiga fazer um gol, consiga recuperar o seu bom futebol. Que Pedro, pessoal, a gente sabe que Pedro tem qualidade, é um jogador que tem qualidade, né? Vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos do vídeo vai para o canal Band Sport, link na descrição. Vamos lá. Muito boa hoje sobre o Flamengo. Tem a frase célebre, o craque o Flamengo faz em casa. Verdade. E eu vi outra hoje muito boa. Crise o Flamengo faz em casa. O Flamengo vai lá, faz um Mundial que todo mundo achou que foi ok, perdeu lá pro Fortão Bayern, volta pra cá e não sei o quê. Pisa no Brasil, crise. Vessa, Boto, que andou fazendo uns negócios que a diretoria não gostou, que teve gente do Flamengo que não gostou. Aí teve a história da venda ou não venda do Pedro, que nem sabe se foi ele que deu a entrevista pro Mauro César, mas enfim, caiu na conta dele. E o fato é que o cara pode ir embora. Depois de anunciado aí há um tempo atrás, tá um clima estranho no Flamengo. Começa tudo com o lance do Pedro, né? Ali começa esse problema, depois essa tentativa de trazer esse jogador da Irlanda, né? O Ike, um tanto quanto desconhecido, aquela coisa toda, e aí vem essa pressão em cima do Boto. O problema é que o Boto, talvez por desconhecimento desse mundo do que é o Flamengo, mundo Flamengo, quando ele vai trabalhar o seu scout, se ele está no Botafogo e traz esse jogador irlandês lá, o Mickey, não sei das quantas, a torcida do Botafogo falou, cara, deixa ele trabalhar. Deixa comigo. É aí que veio o Lucas Perry do Náutico, é aí que veio o Cuiabano jogar nas traças no Grêmio, é aí que veio Eduardo, que ninguém sabia quem era, e deixa ele trabalhar. Só que no Flamengo, o entendimento não é esse. Quem que é? É titular do Chelsea? É do Bayern? Não, então pra gente... chama Mickey, não? Então pra gente não serve. É verdade, então ele vai ter que se enquadrar nisso. Talvez não é o que ele queria fazer, talvez não é o ideal, mas no mundo que ele está inserido, isso daí tem que servir de exemplo para ele a partir de agora. Eu tenho um baita trabalho de scout, eu tenho um conhecimento da Europa, mas se eu trouxer um cara que é desconhecido ou que pode só não dar certo ou tem a perspectiva de não dar certo, eu vou ser destruído aqui, então eu não vou mais fazer isso. E aí, a partir de agora, ele muda a visão dele, porque isso você tem que saber onde você está pisando. Qual é o chão que você está pisando? Eu vou repetir, no rival Botafogo, uma contratação como essa seria vista de maneira bem bacana, porque nos últimos 2-3 anos foi o que mais foi feito. Um monte de jogador trazido de outros lugares e que culminou aí com vice-campeão brasileiro, campeão brasileiro, Libertadores, um monte de desconhecido, a ponto de trazer o Marlon Freitas rebaixado do Atlético. Vocês imaginam se o Flamengo traz o Marlon Freitas rebaixado do Atlético de Goiânia? O mundo cai na cabeça do cidadão que assinou esse cheque. Então, ou ele se insere nesse mundo, que é um mundo que é jogador conhecido, jogador... Alguém falou alguma coisa do Danilo, da Juventus, chegando?
Alexandro, ninguém falou nada. Esses caras da seleção... Léo Ortiz. Aqui no Mengão tá tudo bem. No Mengão esse cara da seleção serve. E deixaram os caras jogarem e trabalhar. Então, ou ele se enquadra nesse mundo, que é esse mundo do Flamengo, ou ele vai tomar porrada todas as vezes que ele tentar. Vou nem analisar se o cara ia dar bem, eu nem conheço o jogador. Mas talvez seria melhor do que os que estão lá. Só que ele não vai ter tempo de resolver isso, porque os caras não vão deixar. Se ele ficar com esse... Um agravante pro Boto nessa história é que a primeira aposta dele foi um fracasso, que é o Juninho, que já tá indo embora. Então. Juninho atacante. Chegou, não, esse aí foi o Boto que achou, não sei o que tal, o cara veio, não funcionou, já tá indo embora. E fora as outras coisas, né? Diminuiu a multa do Gerson, tem a história do Pedro, tem o menino volante que foi entregue lá pro Famalicão de graça. Um monte de coisa que tá pegando mal ali dentro do Flamengo, por incrível que pareça, o time que é líder do Campeonato Brasileiro. Mas isso vai ter que ser resolvido ali, né, externamente, né? Isso não atinge... Internamente. Externamente fora campo. Sim. Né? Pelo que eu vi o PVC falando hoje, né? Tem um vídeo dele dizendo que o BARP não vai demitir o Boto, que ele vai permanecer, mas eles têm que conversar e o Boto tem que entender. Aquilo que o Vessa falou é perfeito. Para onde estou, para onde vou. Senão né? Não adianta. Senão vira Mr. Magoo, né? Lembra do desenho, Mr. Magoo? Ele estava sempre salvo. Alguma coisa acontecia e o Mr. Magoo estava Porque salvo. chegou uma hora, leva para o Palmeiras isso, não chegou uma hora, 25 pau no Vitor Roque? Teve a contestação? Não. É Barcelona, 25. A torcida do Palmeiras não ia aguentar mais. Vou trazer um argentino do Lanús de novo, né? O Flaco na época. Mas vou trazer do Tajeres um paraguaio. Não, a gente não quer esse daí. Você não tá entendendo, tia. Isso não. A gente quer um cara... Então, ou você se insere nesse mundo que você tá, ou você não traz. A do Corinthians agora pegou no pé do Fabinho porque estava querendo, quando o Sport ia pagar 7 milhões de euros pelo Biel. O Corinthians é diferente. A torcida não entendimento não bacana disse, não faz isso, a gente não tem condição, meu amigo. E desistiram e tal. Mas foi bonita até a reação do torcedor. Não, cara, a gente não pode gastar isso. Então, você tem que se inserir aonde o mundo que você vive. É meio natural até. Agora... A questão do Corinthians aí, pessoal, é totalmente diferente da do Flamengo, né? Concordo plenamente aí. O torcedor flamenguista, quando... no Flamengo fala em contratar jogador, o torcedor flamenguista quer saber o quê? Quem é? Por quê? Porque a equipe de scout do Flamengo sempre vem batendo nessa tecla. Eu não sei se com José Bolt, ele trouxe a equipe de scout dele, né? E se for a mesma equipe de scout de Tite, a mesma equipe de scout de treinadores para trás... Eu afirmo aqui a você que a equipe de scout do Flamengo é zero à esquerda. Sempre tenho dito isso aqui. Agora eu não sei se é uma equipe de scout nova, né? Que chegou com José Boto. Talvez seja, né? Mas a primeira aposta deles já deu errado. E foi quem? Juninho. Juninho já deu errado, pessoal. Sei que tem muita gente que diz aí, não, porque o cara não tem uma oportunidade, não, mas... Cara, as oportunidades que ele teve, a gente percebeu que não tem como, não tem condições de ele jogar no Flamengo. Principalmente de ser o atacante do Flamengo, né? Principalmente de ser o substituto de Pedro. Ele chegou com essa responsabilidade, né? De ser o substituto de Pedro, né? O cara não tem a manha, o cara não... Não dá, pessoal, não dá. Aí o torcedor fica naquela. Primeira aposta não deu certo, aí vai trazer esse Mickey. Ok, pessoal, se fosse valores ali... Vamos lá. 4 milhões de euros, 5 milhões no máximo. Uma aposta, né? Ok, mas pessoal, 12 milhões? Se fala entre 12 a 14 milhões de euros por um cara que tem 43 jogos e 3 gols, não dá. Com 14 milhões, por exemplo, se fala aí que o Atlético de Madrid, primeiro surgiu a informação que o Atlético de Madrid estava interessado em negociar Rodrigo de Paul, né? E os valores se falava ali em 14, 15 milhões de euros. Depois surgiu a informação que o Atlético de Madrid, como vai perder o jogador de qualquer forma no final do próximo ano, estaria disposto a negociar o jogador por 7 a 8 milhões de euros. Por aí você tira, pessoal. Rodrigo de Paul, jogador de seleção argentina, jogador com uma baita experiência no futebol europeu,
Aí não é uma aposta. Aí você sabe que o cara vai chegar e vai jogar. Mas aqui no futebol brasileiro, então você prefere pegar um Mickey, que tem 43 jogos, tem 3 gols, por 15 milhões, 14 milhões, 13 milhões, ou pegar Rodrigo De Paul por, vamos lá, botar até mais, 10 milhões. Você prefere o quê? Acho que todo torcedor do Flamengo vai preferir Rodrigo De Paul, né? Então, pessoal, eu acho que isso aí tem que ser revisto. Tem que ser revisto. E essa questão de crise aí é porque não tá tendo futebol, né? Os caras procuram aí, procura matéria, procura assunto em todo canto. Vamos procurar. Na verdade, eu acho que o Flamengo... Aconteceu esses fatos. Aconteceu de ter o vazamento aí do interesse do Flamengo negociar Pedro. Do vazamento desse jogador que poderia vir que a torcida não gostou. Aconteceu, mas o Flamengo conversou ali, se resolveu, não tem nada de crise. A crise, às vezes, quem cria até a mídia, né? Os caras conversaram, tudo deu certo. Agora o Flamengo tem que manter seu foco aí no Campeonato Brasileiro, manter o foco aí no Libertadores e Copa do Brasil, né? Jogador não joga mais, Gerson. Esse aí já não joga mais. Pulgar vai ficar ali 2 meses afastado dos gramados, né? Eu vou ser bem realista, pessoal, acho que até mais. Acho que Pulgar vai passar uns 3 meses afastado dos gramados. Arrascaeta não joga o primeiro jogo da Libertadores contra o Internacional. Mas, pelo outro lado, tem ali o meio campo, né? Tem o meio campo com a volta de De La Cruz. Que ninguém sabe, De La Cruz é aquele jogador inconstante. Ele pode jogar esse jogo e pode jogar daqui a 3 meses. Mas também pode pegar uma sequência ali de 3 meses jogando. Então, é um jogador que tem um teto de vidro. Ninguém sabe ao certo o que ele vai fazer. Mas tem outro ali no meio campo que... Claro, pessoal, a gente sabe que ele não vai jogar, né? Inclusive, eu sou um dos defensores que, para mim, tem que jogar um jogo, outro não. Um jogo, outro não. Por exemplo, tem um jogo quarta e um jogo domingo. Acho que Felipe Luiz tem que analisar qual desses 2 jogos é o mais importante e colocar Jorginho para jogar. Se ele achar que tem 2 jogos importantes, então ele coloca os 2 jogos importantes e dá uma sequência ali de 2 jogos fora. Também tem jogador ali, tem Ala, tem o Everton Araújo, né? Então, eu acho que isso aí não vai ser um problema. Inclusive aqui no futebol brasileiro a gente dizia que... A gente não, os rivais. Dizia aí que Jorginho vinha para encerrar a carreira, né? Não, pessoal, Jorginho não vai vir para encerrar a carreira. Jorginho vai vir para jogar e jogar muita bola. Vocês viram aí no Mundial de Clube, né? Contra os europeus, o cara já jogou o que jogou. Você imagina aí contra os brasileiros, né? Então, para mim, Jorginho vai vir, vai jogar bem. E essa questão de crise aí, esqueça a crise. O Zé Boto não vai sair do Flamengo, vai continuar, até porque o Papo garantiu que vai deixar essa parte aí do futebol profissional, né? E é isso que a gente espera, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.